partiu dali e foi de barco para um lugar deserto, a sós. Quando as multidões o souberam, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, vós mesmos dai-lhes de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes. Ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e os deu aos seus discípulos. E os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Então a gente vai passo a passo aqui. Primeiro versículo que eu queria que você lesse aí, ó. Versículo número 13, dá uma olhada. Sempre a gente vai voltando no versículo, aí eu vou completando, tá bom? Versículo 13 diz assim: ao ser informado da morte de João, que é João Batista, Jesus partiu dali e foi de barco para um lugar deserto, a sós. Quem era João Batista para Jesus? Vocês lembram da história? Primo, né? Era o que preparou, né? Era o profeta. E é primo de Jesus, né? Vocês lembram que Nossa Senhora foi visitar sua prima Isabel, que estava grávida, quem era o menino que estava na barriga? João Batista. Esse João Batista, que nesse episódio tinha sido morto. Jesus deveria estar triste ou alegre? Triste. E é interessante já a gente pensar nisso. Jesus se entristecia, Jesus sofria. Tem o melhor versículo da Bíblia que fala assim: Jesus chorou, que é quando ele foi visitar o seu amigo Lázaro. Está escrito lá: Jesus chorou. Porque às vezes a gente acha que Jesus, a gente sabe, Jesus é Deus, mas a gente permanece com Jesus muito longe, sabe? Como se a gente ficasse no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é que as pessoas tinham Deus como um Deus longe, distante, era o Deus terrível, o Senhor dos Exércitos. Ele realmente é o Deus terrível, ele é o Senhor dos Exércitos, mas ele veio no Novo Testamento nos trazer uma grande novidade. A grande novidade é: Deus é Pai, Ele vos ama, e eu vim para morrer no seu lugar. É a novidade, a grande novidade do Novo Testamento, que é o nosso tempo. Nós somos do Novo Testamento. Então aqui Jesus mostra para nós já testemunha de como ele verdadeiramente era humano, como eu e você somos. Quantas vezes nós já nos pregamos, mesmo com fé, mesmo na caminhada, mesmo no grupo de oração, mesmo na pastoral, quantas vezes nós já nos pegamos desanimados, sofrendo? Não é verdade? E às vezes a gente fica meio com vergonha, como se isso não fosse para acontecer. A gente não deixou de ser gente. Nós não deixamos de ser gente, pessoas humanas. E o mais bacana de tudo, Deus que passou pela nossa humanidade, Ele entende perfeitamente tudo que a gente vive. Se sofremos ou se choramos, Ele entende. E aqui Ele vem colocar para nós, quando Ele diz assim: foi a um lugar deserto e ficou a sós, Ele foi rezar. Às vezes a gente faz parte do movimento da igreja, às vezes até do grupo de oração. E no início a gente reza, depois a gente se ocupa com tanta coisa que a gente comete um grande erro. A gente para de rezar. De tanto trabalho que a gente tem.
Não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei algumas vezes. De não ter tempo de rezar, porque as pessoas não deixam. É reunião disso, reunião daquilo. Tem que resolver isso, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que organizar isso, tem que organizar aquilo. O padre pediu isso, o padre pediu aquilo, e o marido também pediu, e os filhos, o neto, o vizinho, e o emprego. E a gente fica numa loucura de vida, e a gente não consegue mais ficar a sós com Deus. Quero só lembrar para vocês, para mim também, que nada substitui esse nosso estar a sós com Deus. Mesmo que você seja o coordenador de todas as pastorais dessa comunidade, nada substitui o seu estar a sós com Deus. Não tem reunião, não tem trabalho, não tem organização que substitua o seu estar a sós com Deus. Bem? Vamos seguir. E aí, seguindo, ele diz assim: quando as multidões souberam que Jesus estava lá, naquele lugar deserto, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles. Aí eu queria comentar outra coisa. O que é compaixão? Se compadecer com pessoas, você fala com pessoas, se colocar no lugar da pessoa, sentir a dor do outro, o sofrimento do outro, se importar com o outro. A gente não pode dizer assim, se importar com o outro. Aqui tem um segredo para quem serve na igreja. A gente não pode deixar de se compadecer com o outro, de se importar com o sentimento do outro, em se importar com a vida do outro, não no sentido de falar mal, né? Saber o que a pessoa está fazendo, eu deixei de fazer. Não, isso nunca. Mas no sentido de saber como é que a pessoa está. Como é que a pessoa está? Ela está bem? A família dela está bem? Ela está feliz? Ela está passando necessidade? Ela está com saúde? E é muito ruim, é comum acontecer a gente dentro da igreja, dentro das pastorais, até dentro do grupo de oração, dentro da minha comunidade, é muito comum a gente cair no erro de olhar uns para os outros como se fossem colegas de trabalho. Eu não sei se aqui todo mundo já teve experiência de trabalhar em alguma empresa, mas no trabalho a gente acorda, eu estou com preguiça, tem que ir. Não é assim? Tem que receber o salário no final do mês, não pode deixar de ir. Eu estou sentindo dor, tem que ir. Se tiver remédio, tome, vai com dor, sem dor, tem que ir. E quando você chega no trabalho, as outras pessoas estão lá, elas se importam com o que você está sentindo, ou elas querem que você trabalhe e mostre o resultado? Trabalhe e mostre o resultado. Só que aí tem uma grande diferença. A igreja é uma empresa? Sim ou não? Não pode ser tão não. Então, o meu irmão de ministério, o meu irmão de pastoral, o meu irmão de grupo de oração, não pode ser um colega de trabalho. Ele é meu irmão. Se você está bem, eu estou bem. Se você está sofrendo, eu sofro contigo. Eu não posso perder essa visão que Jesus tinha muito bem. Olhou para a multidão e se compadeceu. Sentiu junto, sofreu junto, se colocou imediatamente a serviço, à disposição. Isso tem duas coisas muito bacanas. Primeiro, que é tirar o nosso olhar de nós mesmos. Isso já é excelente, porque a gente tem a mania de olhar para o umbigo. E isso adoece a gente. Segunda coisa, nos faz mais parecido com Jesus, isso é santidade. Quem aqui quer ser santo? Todo mundo ser santo, ser mais parecido com Jesus. Então você ter esse olhar que se compadece do outro é maravilhoso. Nunca perca essa graça. Nunca
perca essa graça de olhar para a pessoa que está do seu lado, no seu grupo de oração, na pastoral, na paróquia, como um irmão e não como um funcionário na igreja. Porque a gente deve, ok? Outra palavra que eu achei interessante foi ele diz assim, ó, lê comigo aí, versículo 14, ó. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Aí eu imediatamente me lembrei daquele outro texto do Evangelho. Jesus pega a palavra de Deus na sinagoga e diz assim: o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Vocês lembram dessa palavra? Porque Ele me enviou para curar os doentes, libertar os cativos. Lembram disso? E aí ele diz assim: hoje se cumpriu essa profecia. Quer dizer, naquele momento Jesus fala assim: esse cara sou eu. Ali ele diz assim: essa profecia fala de mim. E eu vim para isso, para curar os doentes, libertar os cativos, vim para os pobres, vim para aqueles que precisam, vim para anunciar o ano da graça da parte de Deus. E você viu que assim que ele olha, vê a multidão, sente a dor da multidão, o que é que ele faz? Tem compaixão e passou a curar os doentes. Ele não foi para isso? Foi ou não foi? Foi para isso que ele veio. Então ele se colocou imediatamente a serviço no dom que Deus tinha confiado a ele. E aí agora eu vou fazer uma pergunta para você: quantos dons Deus te deu? Muitos, né? Quando você olha para a igreja, quando você olha para o grupo de oração, quando você olha para a paróquia, você tem essa mesma postura de Jesus de imediatamente colocar-se a serviço. Porque a gente tem que imitar isso, né? Deus me deu esse dom, ele coloca a serviço. Imediatamente assim, Jesus olhou, se compadeceu e passou a curar. Não esperou um bom tempo, não esperou alguém pedir ajuda, não saiu fazendo. Porque disse: eu nasci para isso, eu vim para isso, eu não vim para mim, não vim para o bem bom, não vim para descansar, eu vim para servir. Às vezes a gente faz na paróquia, ou no grupo de oração, ou na comunidade, um caminho um pouco diferente. Às vezes a gente sabe que tem um dom, vê uma coisa deficiente, em vez de se colocar à disposição, se alguém me pedir, eu faço. Ah, mas ninguém me pediu, ninguém falou, ninguém veio até mim, então eu fico na minha. Na verdade, eu estou escondendo, internando os meus próprios talentos, né? Você tem dons e talentos de uma forma própria, pessoal de ser, não foi dado para você. Foi para você se colocar a serviço do outro, da igreja, para que o outro cresça, para que a igreja cresça e, consequentemente, você faça tudo. A gente precisa saber disso, tá bom? Vamos seguir. Teve compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Versículo 15, lê aí comigo. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Vocês acham que os discípulos pensaram de forma certa ou errada? Vamos dar um contexto, senão vocês vão errar a resposta. Vamos pensar assim: você é discípulo de Jesus, está lá uma multidão na sua frente, num lugar deserto, longe de
está vendo só esse povo, vai escurecer. Aquele povo vai ficar com fome, não vai ter comida. Você agiria do mesmo jeito daqueles discípulos? Sim ou não? Jesus ali pregando, curando, o povo empolgado. Alguém estava se lembrando que ele estava com fome? Nada. Alguém estava vendo que o dia estava se indo embora? Nada. Estava todo mundo bem bom na empolgação. Jesus estava curando, Jesus estava falando, ele falava como ninguém, ele pregava como ninguém. Imagina quantos milagres estavam acontecendo ali. Imagina quantos cegos passaram a enxergar. Imagina quantas pessoas passaram a andar que nunca tinham andado na vida. Imagina quantas pessoas possessas ficaram libertas. Você acha que o povo estava lembrando que estava com fome? Não estava nada. Estava empolgado. Mas os discípulos, como já estavam acostumados com aquele tipo de vida, né? Ficar aquilo todo dia, eles começaram a dizer: vocês estão bons. Está vendo? O tempo está passando. Que a gente vai conseguir comer mais pouco. Na hora que Jesus disse assim: agora eu vou rezar, eles vão entrar em pânico, porque vão estar com fome, vão querer comida, vão atrasar a gente que está aqui na organização do negócio. Então vamos logo avisar o mestre: muito bom aqui, você está fazendo um trabalho maravilhoso, mas só um detalhe, está certo. É igual a gente mandar todo mundo para as suas cidades ao redor. Vamos marcar com eles amanhã. A gente marcou amanhã, 8 horas da manhã, todo mundo aqui de novo. E o show continua. A gente vai para casa, o show também, a gente come, dorme, descansa, toma banho, olha que beleza. Então vamos lá. Isso é um pensamento, humanamente, é um pensamento correto. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Só foi errado por um pequeno detalhe. Aqueles homens estavam ao lado de Deus. Tudo pode, tudo faz, tudo opera. Aqueles homens só erraram porque eles tiveram um pensamento unicamente humano. Às vezes, eu e você corremos esse risco também na igreja. O Senhor nos pede coisas que a gente usa só a razão. Não, mas isso não vai dar certo. Não, mas isso não vai dar certo. E aí a gente pega a nossa fé, embrulha ela no pacote, guarda. E aí usa somente a nossa razão, inteligência, a nossa mente, a nossa responsabilidade. Só que aí Deus vem ao nosso auxílio, entendeu? Quando a gente vê situações assim, a gente sabe que a gente precisa ter responsabilidade, mas faltou para esses discípulos fazer aquela pergunta que todos os santos fizeram: Senhor, o que tu queres que eu faça? Se eles tivessem perguntado antes, eles não tinham passado por isso, não vão passar por essa. Seguindo, está lá os discípulos: esse lugar é deserto, a hora já está adiantada, despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Vós mesmos dai-lhes de comer. Humanamente falando, aquilo era possível, sim ou não? Sim ou não? Como é que você vai dar comida para uma multidão de gente? Antes da não sentia nada. Você já se viu em situação dentro da igreja em que Deus fez uma proposta para você e você disse assim: não, e saiu, e o dou conta, está muito acima das minhas forças. Não, eu não sou capaz de fazer isso. Não. Escolhe outra pessoa aí, Jesus.
Eu sou dos bastidores. Nas comunidades tem muitas dessas pessoas, né? Ficam escondidas. Não gosto da frente, gosto de estar só por fora. Se você precisar, eu ajudo. Mas só que o que Deus precisa, às vezes, é que você esteja à frente. Não se esqueça disso. Está certo que algumas vezes Deus vai mesmo querer que você fique nos bastidores. E é até bom para nós, para a gente não ficar só na frente, só na frente, só na frente. Mas algumas outras vezes Deus vai querer dizer, não, agora eu preciso que você esteja à frente. Eu preciso que você seja o responsável, a responsável, o encarregado, o organizador. Às vezes você precisa. E aí é o momento para a gente dar um salto na nossa fé. Porque aquele que nos chamou é aquele que nos capacita. Aquele que nos chamou é aquele que nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Ele nos conhece muito mais. Vou contar para vocês, é verídico isso aqui. O recado, a minha comunidade chama recado. Ela tem 32 anos. Ela começou, eu tinha 18 anos. E, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa muito tímida. Aqui eu não tenho vergonha de falar para vocês. Eu estou falando de mim, eu estou falando da palavra de Deus. Fala, canto. Mas se você me botar, eu levar Luiz, vamos jantar na minha casa, aí você vai ver travado. Porque você bota com 20 pessoas, 10 pessoas desconhecidas, aí eu travo, eu sou tímido, entendeu? Por incrível que pareça. E aí no grupo, o recado, da comunidade, a gente precisava ter uma palestra 3 no ano. Toda vida eu pedia outras pessoas para fazer. Eu lia a Bíblia, sempre gostei muito de ler, livros e livros e livros. Entendia, escrevia, mas na frente do meu povinho, nós éramos 12. Você tem ideia? Só 12 meninos e meninas. Luiz, vai ser a Páscoa. Vamos fazer uma palestra sobre a Páscoa? Vamos. Eu ia a cidade inteira arranjava alguém. E a pessoa falava para a gente sobre a Páscoa. E foi assim, muito tempo. Um dia, eu fui para o encontro da renovação carismática em Aparecido do Norte. A gente tinha lançado um LP. Lembram do LP? Ele disse que é um blog. E a gente precisava divulgar esse trabalho. E eu estava lá no encontro, e eu vi um crachá de um rapaz bem alto assim, Campinas, São Paulo. E lá em Campinas tinha uma rádio católica, chamada Jesus Chama. Era de uma comunidade Jesus Chama. Tinha pouquíssimas rádios católicas no Brasil, Campinas era uma delas. Aí eu cheguei para ele e disse, tudo bem, meu nome é Luiz, eu sou da Fortaleza, a gente gravou um LP, e eu queria saber se eu podia, se você não conseguia para a gente ir lá na rádio, levar o nosso disco para tocar na rádio. Ele disse, consigo, é perto da minha casa. Eu disse, olha, filha, por favor, vê se ele consegue. Aí ele disse assim, mas eu sei que vocês têm um trabalho também com músicos, né? Você não quer fazer o trabalho com os músicos lá da cidade? Eu sou o coordenador da cidade. Eu disse, pode, né? Então vamos fazer o seguinte, você fica na minha casa, você está com mais alguém? Estava com alguns irmãos lá do Recado de Fortaleza. Pois vamos fazer o seguinte, vou ligar para minha esposa, vou marcar com ela, se tudo der certo, amanhã a gente se encontra aqui nesse mesmo lugar, nessa hora. E eu vou tentar articular os meus músicos da diocese para ter um momento com vocês. Aí eu disse, que beleza, não só vou entregar o disco na rádio, mas vou fazer um show e vou vender disco, né? Isso vai queimar, vai ser bom demais. E aí falei para os meninos do recado, gente, talvez a gente vá para Campinas. É mesmo? Amanhã a gente vai ter resposta. No outro dia eu fui para lá. Cheguei lá, o coordenador lá. Esqueci o nome dele. Eu tenho a fisionomia dele, não lembro o nome. E aí ele chegou e falou, cheguei lá e disse, deu certo? Ele disse, deu. Falei com minha esposa, vocês vão todos ficar no condomínio que eu moro. Alguns na minha casa, outros no
música à tarde para vocês terem um momento de vocês com eles. E na segunda-feira eu levo vocês para a rádio. Pode ser? Pode, segunda-feira. Passou um encontro normal. Fomos embora, pegamos o ônibus, fomos para a cidade. Ele veio nos buscar, levou para as casas, tudo tranquilo. Almoçamos, fomos para o momento dos músicos. Cheguei lá, a gente tinha como se fosse essas duas filas lotadas de músicos. Lotadas assim, ó. E a gente falou, que beleza, público fazer show, né? Instrumentos. Lembrei do nome do rapaz, Carlão. E aí o Carlão disse assim, então gente, como eu prometi para vocês, está aqui o pessoal do Grupo Recado de Fortaleza, eles lançaram esse LP, e essa tarde o Luiz vai pregar para nós. Eu acho que eu fiz essa cara aqui na frente de todo mundo. A gente tem que gritar. E aí ele passou o microfone para mim. Pelo amor de São Francisco. Gente, eu nunca tinha dado uma palestra dentro do grupo. A minha primeira palestra foi para uma multidão e sem preparar. Sem preparar. Eu virei lá atrás dos meninos, né? Gente, pelo amor de Deus, reza aí. E eles disseram assim, o que você vai fazer isso? Eu falei, não vou fazer. Vou lá. Peguei, eu lembro que eu peguei uma palavra lá, acho que era que eu mais conhecia. Eu devo ter falado de tudo que eu lembrava da vida. Nossa Senhora dos Anjos, libertação do interior. Eu devo ter feito uma salada daquela, eu tinha que mexer tempo, né? E todo mundo atento. Acabou, cantamos, e o povo gostou. E aí acabou o momento lá, eu corri pro banheiro. E um dos meninos foi comigo. E aí a gente entrou no banheiro, aí eu falei, Fabinho, pelo amor de Deus, tô filho. Meu Deus do céu, eu nunca dei uma palestra na vida. Como é que esse senhor faz isso comigo? Falei. Não, mas foi bom, foi muito legal. Foi que o povo participou, eles ficaram atentos. Os mais rapazes, eu sou moleque, eu sou canto. E aquela que a gente falando lá, na parte que fica fria, né, espelho. Quando eu acabei de dar o meu espetáculo, saíram dois que estavam comigo da cabinezinha. Essa foi a minha primeira pregação. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque se Deus não tivesse feito isso comigo desse jeito, eu nunca teria me colocado à disposição para pregar. Porque eu estava igual os discípulos, eu não tenho comida para dar. Eu não sei pregar, eu só sei cantar. Está entendendo? Por isso é muito importante você que está aqui nessa noite, você que está na comunidade, muitas pessoas falaram assim, eu sou só do grupo de oração. Dois detalhes, você não pode ser só do grupo de oração, você é do grupo de oração. Não existe só. Segundo detalhe, você precisa estar no grupo de oração, mas você precisa também se colocar a ser isso. Do grupo de oração, ou das pastorais, ou da comunidade. Você está dispensado aqui a segunda vez, mas na quinta já se coloca lá. Porque, gente, não, ninguém pode ser dispensado. Ninguém é tão pequeno ou tão pobre que não tem nada para dar, nada para contribuir. O pouquinho que você contribuir, que não é pouquinho diante de Deus, desafoga aquele irmão que pode estar fazendo o que você poderia estar fazendo. Né? Não, Luiz Carvalho, mas tem algumas coisas que são muito específicas, concordam com você, mas tem outras que é questão só de boa vontade, de colocar-se à disposição. Você já notou, por exemplo, quem coordena o grupo de oração, o pastoral, você deve passar por isso.
Marca a reunião. Quem tem que chegar primeiro é arrumar a sala? O responsável. Mas ele também tem que preparar a reunião, tem que ligar para o povo, tem que falar com o padre. Não é assim? Se tem alguma coisa para imprimir, tem que fazer cópia. Não era possível outra pessoa dizer assim: eu preparo a sala para você. Fácil. Quem de nós não conseguiria preparar uma sala? Ninguém. Eu levo lanche depois do grupo, depois da pastoral. Qualquer um de nós pode fazer. Eu ligo para as pessoas. Você quer que eu ligue para você? Quero. Me dá a lista. Você quer que eu mande um e-mail convocando uma reunião? Quero. Me dá a lista. Custa? Não. É questão de colocar-se à disposição. Isso é muito importante. Então, seguinte, nós estaremos 10h30. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos disseram assim. Leia aí comigo o versículo 17, por favor. Quando você procura. Versículo 17 diz assim: os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Aqui nós temos 2 aspectos, né? Primeiro, quando eles dizem assim: só temos 5 pães e 2 peixes. Eles estavam mentindo, sim ou não? Sim ou não? Não. Aquilo é verdade. Às vezes a pessoa fala assim: qual o dom que você tem? Eu só sei fazer isso. Se for a sua verdade, não tem problema nenhum. Agora, se você estiver dizendo que só sabe fazer isso para se esconder, isso é um grande problema. A nossa verdade dita, franqueza, ela é uma verdade que não é orgulho. Por exemplo, se você disser assim: Luiz, você é compositor? Sou. É verdade. Eu não vou dizer para você que eu sou o melhor compositor da música católica do Brasil, mas eu sou compositor. Você vai ver vários CDs da comunidade Recado e de outros irmãos que tem lá, música Luiz Natal. É um dom. É um dom, não é vaidade, não é orgulho, é reconhecer que eu tenho esse dom, eu tenho esse talento. Às vezes, as pessoas têm dificuldade de reconhecer o dom que Deus deu para elas. Porque tem medo de, se eu disser, vão pensar que eu quero aparecer. Eu quero me exibir, né? Eu quero me exaltar. Não, mas se você fala com humildade, se é verdade, não vai passar isso. Ok? Então, eles ali disseram: nós só temos 5 pães e 2 peixes. Realmente a gente precisa assumir a nossa verdade. E sabendo que com 5 pães e 2 peixes o Senhor alimentou uma multidão. Reconheça os dons que Deus te deu. Antes da gente seguir, eu queria fazer esse exercício com você. Queria que você pensasse assim: enumera 5 dons, 5 talentos que você tem. Eu não vou perguntar, não se preocupe. Pensa aí: 5. O que você é bom fazer? Eu sou bom para arrumar a casa. É um dom. Não se preocupe, eu quero 5 qualidades suas, tá? O que você é bom? Eu sou bom com dinheiro. Isso é ótimo. Pensa em 5, só 5. Vai contando no dedo. 1, 2, 3, 4, 5.
lista 5, só 5. Pensou? Achou os 5 dons, 5 talentos? Agora sabe o que é que a gente precisa fazer? Colocar assim, ó, esses 5 dons e 5 talentos, como eu posso utilizar para o crescimento da igreja? Como é que eu posso usar? Por exemplo, eu sei arrumar bem. Talvez a pessoa que esteja arrumando a igreja não tenha tanto talento quanto você. Se você estivesse na equipe, talvez a igreja ficasse mais bonita. Dá para entender isso? Eu sei conversar com as pessoas. Você pode ser da acolhida. Eu gosto de conversar, eu sou espontâneo, eu não tenho vergonha, eu não sou tímido. Você pode ser da acolhida. Quantas pessoas chegam na igreja, entram e saem e ninguém dá um boa noite, um bom dia, um boa tarde? Porque está faltando você lá, com o seu sorriso, com o seu jeito. Bom dia, boa tarde, Pai Jesus, seja bem-vindo. Para a pessoa ter vontade de voltar. Coisa pequena, mas nada é pequeno diante do nosso Senhor. Nada é pequeno. Não se esqueça disso. O Senhor nos quer, quando Ele diz assim, 5 pães e 2 peixes, Ele quer dizer para mim e para você que Ele quer tudo que nós temos e somos. Ele não quer uma parte de nós, Ele quer inteiro. Vou dizer agora um defeito dos irmãos lá da Groenlândia, vou estar bem distante daqui. Sabia que tem pessoas na igreja, no grupo de oração, nas pastorais, que só dão aquilo que não lhe custa? Sabia? Aquilo que custa, não fala. A pessoa acorda todo domingo, 6 horas da manhã. Você pode servir na missa? Posso. Acordo mesmo. Em vez de vir para a missa à noite, eu venho de manhã. Tá bom. Mas a dona Socorro é prima legítima do Luiz, é desta coração. Se a dona Socorro for convidada, ô Socorro, você tem o perfil da missa 6h30 da manhã no domingo. Ela pode correr o risco de pensar assim: eu trabalho a semana. Domingo é o único dia que eu vou para descansar. Vou nada. Não gosto, meu marido não deixa. O marido está enterrado sempre para a parte da terra. Levou a culpa, será? Por quê? Porque não tem capacidade de dar aquilo que dói. Né? Não. Eu e você somos chamados a não dar o excesso. A gente é chamado por Deus a dar o que Ele pede. Se doer, bem. Se não doer, bem. Não dê para nosso Senhor o que não te custa, porque Ele deu para você a vida. Essa é a dívida que eu e você temos para o nosso Senhor. Ele não deu o que não custou para Ele, Ele deu a vida. Morreu em morte de cruz. Esse é o nosso espelho. Nós não podemos ser cristãos que coloca lá, isso eu faço, isso eu não faço, isso é chato, isso aqui. Ai, fulano, não vou. Ai, fulano, vou aqui para a pastoral, não vou. Porque, não, o povo lá é muito besta. Pois que bom, pois vá você que não é besta e desembeste os outros. Fulano de tal, vamos ali no grupo de oração, não vou. Pessoal lá, tudo sem juízo. Que bom, pois vá você lá e dê juízo para eles. Pronto. Mas não diga não ao nosso Senhor, que disse sim, desde você. Amém? Vamos seguir. Versículo 18. Vem aí comigo, por favor.
e mandou que as multidões se sentassem na relva, na grama. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados. O versículo 18 a 19 é uma lição para cada um de nós. Eu não sei se vocês viram devagar, se vocês prestaram atenção, mas o que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: Jesus chegou, perguntou para eles, disse para eles: não manda o povo embora. Mas eles disseram: nós só temos 5 pães e 2 peixes. E Jesus falou: dá a vossa maneira de comer, mas nós só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus falou assim: tá bom, me dá aqui. E Jesus deu uma ordem para eles fazerem algo. O que foi? A gente passa reto em essa. O que foi? Antes de distribuir, mandou o povo sentar. Mas já tinha feito milagre? Não. É muito interessante a palavra de Deus, que ela é cheia de detalhes. Jesus falou assim: tá bom, então me dá aqui o pão e o peixe, e você vai lá e manda o povo sentar. E o que foi que os discípulos fizeram? Fez todo mundo sentar. Mas o milagre já tinha acontecido? Não. Então os discípulos tomaram e deram um passo na fé. Depois que estava todo mundo sentadinho, Jesus tomou o pão e o peixe, ergueu o Pai, abençoou, distribuiu. Mas o povo já estava tudo sentado, esperando. Aí eu fiquei pensando na gente que é de movimento pastoral, ministério de música, que fica esperando as coisas estarem prontas para começar a servir. Olha que delícia. E aí, você é do ministério de música, sou como é que está? O padre não apoia. Aí a culpa é do padre. E Jesus está dizendo que é o contrário. Dá um passo. Faz a tua parte. Pula as cabeças. E o milagre vai acontecer. A gente que é viciado em colocar justificativas para a gente não trabalhar, não ser lá. É porque fulano é bom, segurança, sei o que, eles são assim, eles são assados, o papo não apoia, falta isso, falta aquilo, falta aquilo outro. E aqui a palavra de Deus está dizendo assim: não espera estar em condição excelente, não espera estar nas condições ideais. Se lança naquilo que pode, faz o que está ao teu alcance e deixa Deus fazer o milagre acontecer. Por fim, a gente rezar um pouquinho para a gente ir para casa. Jesus fala assim: ó, Jesus pegou os pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães, deu aos seus discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. No versículo de 19 a 21, Jesus vem nos ensinar e nos dar uma dica preciosa. Um pouco com a oração sacia, alimenta e ainda sobra. O muito trabalho sem oração não é suficiente. Todo o trabalho que você faz na igreja, em nome da igreja, em nome de Deus, precisa ser recheado de oração, para que sacie, para que alimente, para que dê frutos. Um pouco com oração é muito. Muito trabalho sem oração é só cansaço.
porque a gente lida com coisas espirituais, não somente com coisas humanas. A igreja não é uma igreja.